São Paulo fez uma força para perder esse jogo, perder esse tabu de 13 anos e a gente segue muito perto da zona que ninguém gosta. E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? Jogando em casa, o São Paulo teve a capacidade de perder para a Portuguesa por 3-2, perdendo um tabu de 13 anos que não perdia para a Lusa, e segue a luta do tricolor para encontrar o bom futebol e para não entrar na zona de rebaixamento, porque, cara, estamos a uma posição dela. Tá feia a coisa do São Paulo. E foi mais um jogo que o São Paulo encontrava muita dificuldade em criar chances, sair jogando, porque a bola batia e voltava para a zaga. Muitas vezes a gente viu o Tolói e o Doria, que reestreou com a camisa do São Paulo, tendo que armar as jogadas, porque o meio de campo não fazia isso. O Pablo Maia e o Negrutti muito travado, não ajudavam na transição da jogada da defesa para o ataque, em especial o Negrutti, que na teoria seria esse volante de mais saída de bola, o volante mais construtor, e o Lucas, né, que mais uma vez só anda em campo, não faz nada para ajudar o São Paulo, e era para o Lucas ser esse cara para armar as jogadas do São Paulo, flutuar no meio de campo, dando opção para os volantes, para a defesa sair jogando e abastecer o ataque com o Luca, o Ferreirinho, o Caleri, em uma jogada individual levar perigo. Mas não, o Lucas se esconde do jogo, é um cara que só anda em campo, completamente diferente do Lucas que a gente já viu com a camisa do São Paulo. Isso que é o pior, depois que ele se machucou, acabou o futebol do Lucas. É igual o Barolo fala, se a gente criticar muito, falar muito alto, acho que acorda o Lucas, porque ele dorme em campo. E por estar com o seu principal jogador dormindo em campo e tendo muita dificuldade na criação das jogadas, o São Paulo só começou a sair para o jogo com um pouco mais de qualidade depois dos 20 minutos, depois da parada técnica, que o Crespo deu uma chamada no time e surtiu efeito. Apesar de ter sido ter demorado, surtiu efeito. O São Paulo começou a atacar com mais qualidade, com o Luca aparecendo muito bem pela direita, com o Ferreirinha pela esquerda, criando boas chances, aproveitando muito os espaços que a Portuguesa dava, e a Portuguesa jogava pressionando a saída de bola do São Paulo. E por o meio de campo tá essa merda, o time começou a apostar na ligação direta para o ataque e começou a levar perigo. Criou boas chances, mas quem de fato levou perigo mesmo foi a Lusa, que no finalzinho voltou a levar um perigo maior para o São Paulo. Começou, na verdade, a criar chances, levando perigo para o Rafael, que mais uma vez salvou o São Paulo, fazendo duas grandes defesas, se esticando todo para fazer a defesa, mostrando mais uma vez, calando mais uma vez a boca de quem fala que o Rafael não é um bom goleiro. Além de bom goleiro, é o jogador mais regular desse time do São Paulo, é um dos poucos que se salvam, ainda bem, porque se não fosse o Rafael, hoje a gente tava no lugar da Ponte Preta na classificação do Paulista, nós tava, pior, muito pior do que a gente estava. O segundo tempo começa já com a Portuguesa abrindo o placar do jogo. A Lusa teve mérito no seu gol, mas 50% dele foi graças ao São Paulo, a ajuda do São Paulo, porque, cara, foi uma palhaçada. O meio de campo ficou só vendo o jogador da Lusa carregar a bola, ninguém aparece para marcar. Ela chega no René, na área, que mesmo atrás do Rafael Tolói consegue chegar na bola primeiro e abre o placar do jogo. E, cara,
o Rafael Tolói foi patético no lance, mole, sem vontade. Ele estava na frente do Nenê e conseguiu perder o lance. É impressionante. E olha que o Tolói é jogador, como foi dito na transmissão, jogador de Europa, jogador que jogou na seleção italiana, que é a seleção que tem aí os melhores defensores. Só que aí o cara chega no São Paulo e desaprende, não faz nada. E independente de ser jogador experiente ou não, é fundamento do zagueiro não ir mole na marcação, na dividida de bola e não perder a frente da jogada. Ele conseguiu errar todos esses fundamentos do zagueiro em um lance só. Você tá vendo como que as coisas acontecem. O Tolói, horrível, mais uma vez. É igual aquele meme lá do moleque criticando. É mais um erro ocasional de Rafael Tolói. Jesus do céu! Meu Deus! É o Tolói, eu tô falando, são os erros ocasionais de Rafael Tolói. Erros ocasionais de Rafael Tolói. Depois que tomou o gol, o São Paulo foi pro ataque, mas perdido, nervoso, sabe? Não conseguia criar. Apostava muito nas jogadas com o Ferreirinha pela esquerda, só que, cara, o Ferreirinha, ele não acerta nada no jogo, é triatleta, corre, dribla e nada, cisca e, cara, perde a bola do jeito mais ridículo que existe. Só toca errado quando toca, porque é um fominha, e quando vai chutar, chuta tudo torto pra fora, cruzamento não acerta nenhum. Quando finalmente o Ferreirinha acerta um cruzamento, o Caleri vai lá e me perde o gol embaixo da trave, igualzinho foi contra o Botafogo em 2024. E aproveitando que a música do momento do Joey Carey, o Steve do Stranger Things, Remember 24, lembre-se de 2024. Eu até ia zoar que o Caleri não esperava que o Ferreirinha ia acertar um cruzamento, mas o Caleri estava visivelmente sem ritmo de jogo, perdido em alguns lances, tanto que teve um que o Lucas, pela primeira vez no jogo, acertou um passe, só que o Caleri estava correndo de costa para a bola, acabou que não virou nada. E a pergunta que fica, cadê o entrosamento desses dois? O Caleri muito tem a desculpa da falta de ritmo de jogo por causa da lesão grave que tem, mas e o Lucas? Que desde o jogo contra o Corinthians não está jogando nada, e hoje contra a Portuguesa foi a mesma coisa. O cara não acertou nenhuma jogada no jogo de hoje, só andou em campo. O Caleri, que eu já disse que está voltando de lesão, jogou com muito mais vontade que o Lucas. Mesmo sem ritmo, perdendo o gol na cara, o Caleri corre, é raçudo, não se escondeu no jogo e logo ele se redimiu do gol perdido aos 35, depois do Crespo fazer mexidas no time para ter o São Paulo ter condição de atacar. Um dos caras que o Crespo colocou no jogo, o moleque Pedro Ferreira, o moleque da base, o 10 do São Paulo na Copinha, fez mais do que o Lucas e todo o meio de campo do São Paulo em um lance. Ele dá um passe lindo, na medida, uma pifada pro Caleri sair cara a cara com o goleiro da Portuguesa, empatar o jogo, mandar a bola pro gol, fazendo o Morumbi explodir, comemorar esse empate e gritar pela primeira vez no ano: oh, oh. Habilidade e visão de jogo do moleque cria de Cotia, porque ele passa por dois antes de mandar a bola para o nosso camisa 9, que mostra o faro de artilheiro. E o Pedro Ferreira, volta a falar, mostrou mais do que os jogadores velhos que estão com a camisa do São Paulo, que só estão andando, né, Lucas? Só que, como a alegria de pobre dura pouco, a do São Paulino dura menos ainda.
Em novo ataque da Portuguesa, o Nicolas faz valer a idade dele, faz um pênalti juvenil em cima do René. Ele dá um carrinho por trás, na área. E não tem o que reclamar, é pênalti. Todo mundo sabe que pênalti, carrinho na área é pênalti. Ainda mais do jeito que ele foi, por trás do jogador da Portuguesa. E nesse lance, pra mim, o Doria erra, porque era para ele estar marcando junto com o Nicolas, só que ele sai da bola e deixa o moleque sozinho, que acaba fazendo a cagada. Aí na cobrança o próprio René bate o pênalti, bate muito bem, e o Rafael, que não é especialista em pênalti, vai para um lado e a bola para o outro, com o jogador da Lusa fazendo o segundo gol dele no jogo e o segundo da Portuguesa. O São Paulo, precisando do resultado, foi pro tudo ou nada. O Crespo colocou o time ainda mais para frente com Luciano, Tapia. Só que o time ficou ainda mais desorganizado, mais nervoso, errando muitos passes, errando a saída de bola. E aqui fica uma crítica minha ao Crespo. Não fique esperando que o Luciano vai ser sempre o salvador da pátria. Os outros jogadores precisam jogar mais, precisam mostrar um futebol, porque, pelo amor de Deus, se você ficar dependendo só de um jogador o ano inteiro, está fudido, Crespo. Então, dá um choque de realidade nesses jogadores, porque não tem cabimento. O que o São Paulo jogou hoje não tem desculpa, é vergonhoso. E em uma desses erros de saída de bola do São Paulo, a Portuguesa faz o terceiro gol. Aos 43 minutos, roubando a bola no meio de campo, partindo em velocidade, com liberdade, porque a nossa zaga do Master da Kings League, eu acho que nem na Kings os caras são tão devagar assim. Deixa o espaço, a bola sobra pro René, que chuta. O Rafael faz boa defesa, só que a bola sobra no rebote para o Maceió mandar para o gol, passando a bola no meio das pernas do nosso goleiro, garantindo a vitória da Lusa, apesar de que o São Paulo, aos 45, fez o seu segundo gol, com o Bobadilha cruzando na área e o Caleri fazendo o gol de cabeça, diminuindo o placar para o São Paulo, fazendo a torcida comemorar esse gol, mas de forma muito discreta, gritar: toca no Caleri que é gol. Mas esse gol não evitou a derrota para a Portuguesa, que ainda perdeu o grande nome dessa vitória, o René, expulso por dar um carrinho por trás do Luciano. Não tem nem que reclamar, mas isso não mudou nada. O São Paulo perdeu em casa. O Morumbi, que recebeu 25.544 torcedores, que vaiaram, e com razão, esse time do São Paulo, porque foi um vexame, foi uma humilhação o São Paulo não ter vencido esse jogo, com todo respeito à Portuguesa, porque olha a qualidade dos dois times, olha a qualidade do time do São Paulo. O São Paulo, como foi dito na transmissão da TNT, no pouco que fez, quando teve vontade, fez 2 gols. Se tivesse jogado com um pouco mais de entrega, um pouco mais de vontade, teria vencido a Portuguesa, porque a Portuguesa só jogou fechado na defesa, esperando os erros do São Paulo. Os gols da Portuguesa foram todos erros do São Paulo. Só que a diferença também é que a Portuguesa jogou com vontade, jogou com entrega. O São Paulo não. É aquela preguiça, aquele corpo mole de sempre. Não tem novidade. A gente critica, mas não tem novidade o que esses caras fazem no São Paulo. Todo jogo é uma preguiça, é um desânimo. Onde já se viu o Luciano ser o único cara que a torcida, que a gente espera que resolva. O Lucas não faz nada no jogo. O cara é um cone em campo. O Ferreirinha, cara, nada. A única coisa boa que a gente teve no jogo hoje foi saber que o Casares pediu renúncia da presidência do São Paulo.
não é mais o presidente do São Paulo, esse rato, esse pilantra. Finalmente isso aconteceu. O cara que acabou com o São Paulo, o pior presidente da história do São Paulo, saiu. Mas como esse pilantra renunciou, ele não vai sofrer essa punição. Ele fez essa jogada para controle de dano, para ele ainda sair bem da situação. E um cara desse não podia nunca mais pisar no São Paulo, assistir um jogo, nem na televisão. Ele tinha que ser proibido de se envolver em qualquer coisa relacionada ao São Paulo. Mas ele ainda saiu por cima. Isso que eu não consigo aceitar, cara. Política, né? A gente vê essa sujeira diariamente. A gente vê sempre isso no futebol, não podia ser diferente. Mas vamos voltar a falar sobre o jogo, porque o meu canal é sobre futebol, não é sobre política, investigação policial, sobre ladrão. Por mais que eu tenha falado sobre isso nos últimos vídeos, bora voltar ao assunto principal do canal, que é futebol. Que, cara, não tem muito o que falar dos jogadores do São Paulo hoje. Decepcionaram porque, volto a falar, era um jogo que, cara, a gente tinha obrigação de ganhar. A gente tava jogando em casa, precisando do resultado, mais time que a Portuguesa. Só que os caras não têm vontade. Hoje, os únicos que se salvam são o Rafael e o Caleri. De resto, o certo seria falar, ó, todos vocês são ruins de serviço. Mas eu vou falar sobre cada um agora, usando a colinha. Começando com um dos que se salvam nesse jogo, o Rafael, que não teve culpa no primeiro gol da Portuguesa, porque o cara saiu cara a cara com ele. A zaga vacilou. O Rafael não tem culpa. No gol de pênalti, ele já não consegue ser especialista em pênalti. E o cara bateu bem. E no outro, ele já fez o mais difícil, ele fez uma puta defesa. É que de novo ele ficou vendido no lance. Não tem o que fazer. E eu volto a falar, é que fica toda hora, ele defende o Rafael, ele passa o pano. Toda derrota do São Paulo ele fala isso, mas é verdade. Ele fez boas defesas e salvou o São Paulo de perder por mais gols, de ter tomado uma goleada em casa. O Cedric, o mesmo horrível de sempre. Zero novidade. O Tolói, dá raiva, dói o olho de ver o Tolói jogar. O cara é lento, pesado em campo, ele não acerta uma jogada. No primeiro gol, toda culpa é dele, porque aonde já se viu ele estando na frente do marcador, ele fica parado, mole para o jogador da Portuguesa, o René, fazer o gol. Aonde? Não existe isso. É o que eu falei, é o meme do cara xingando o Tolói. É um erro ridículo. Aonde já se viu um zagueiro velho errar daquele jeito? Não tem. E por isso, Tolói, você é o ruim de serviço do jogo de hoje. Não tem outra saída. Parabéns, Tolói. E parabéns para quem trouxe esse cara. O Dória, apesar do erro no lance do pênalti da Portuguesa, na minha opinião, ele poderia ter ajudado o Nicolas na marcação. Fez uma boa estreia, marcando muito bem, um pouco perdido na saída de bola por não estar entrosado com esse time preguiçoso do São Paulo. E uma coisa que me preocupa muito é que a nossa zaga reserva é a zaga titular de 2015, eu já falei isso. Se antes não deu certo, imagina agora que os dois estão com mais idade, o Tolói é essa tristeza. Que Deus nos ajude. O Nicolas, cara, errou no lance do pênalti. Na marcação, tava deixando uma avenida pela esquerda e no ataque, cara, não produziu nada. É moleque, a gente tem que ter calma, mas hoje deixou muito a desejar. Pablo Maia não marcou ninguém, não fez nada no jogo. Negruti, não vi no jogo. Tanto que eu falei, podia, sendo volante de saída de bola, tinha que aparecer mais. Lucas, outra vez não jogou nada. Erra tudo que tenta e só serviu para tomar amarelo. Essa foi a participação do Lucas no jogo. Tomar um cartão amarelo. Olha a situação que tá do principal jogador de São Paulo. Um dos principais. O Lucas só acertou o travessão
em um lance que foi sem querer, ele tentou cruzar e a bola pegou efeito. E hoje foi muito apagado no jogo, hoje ficou devendo. O Caleri, mesmo sem ritmo de jogo e tendo perdido um gol cara a cara, um gol que não pode perder, cara, fez 2, fez a parte dele, correu, mostrou raça. É um dos que se salvam, como eu disse, ele e o Rafael. O Ferreirinha, péssimo. Triatleta, corre, drible e nada. Puta que pariu. Que marra desse Ferreirinha, ele acha que ele é craque. Só cisca, dribla. Quando acerta o drible, em vez dele fazer o simples, ele arrisca mais um drible. Chuta tudo torto. Passa, ele só joga nas costas do companheiro de time dele. É impressionante o quanto esse cara erra. E pior que o São Paulo jogou muito buscando ele na esquerda. É impressionante. Olha o nível que o São Paulo tá. E se o Tolói não tivesse sido tão ruim, o Ferreirinha teria sido ruim de serviço, porque os dois disputaram, cabeça a cabeça o título de hoje. Quem entrou? O Marcos Antônio melhorou muito pouco o meio de campo, não conseguiu mudar a situação do time. O Luciano a mesma coisa, pouco fez, apesar de ter participado da jogada do segundo gol do Caleri do São Paulo. O Bobadilla, sinceramente, eu não sei por que entrou no lugar do Pablo Maia para ajudar na criação das jogadas, não fez nada e ainda deixou o meio de campo mais exposto. O Tapia, com vontade, mas apanhando da bola, zero novidade. E o Crespo, que, cara, ele fez o que pôde hoje. O time tomou gols bobos em erros que não é culpa do Crespo. Ele arma o time, ele monta a estratégia. Isso aí é erro básico dos jogadores do São Paulo. Não tem culpa do Crespo. E muitas vezes, no desespero, ele faz mexidas que não surtem efeito. O time segue perdido em campo. E na coletiva, mais uma vez ele tenta blindar o elenco e apazigua a derrota, dizendo que o time ainda está em construção, é começo de temporada. É verdade, Crespo. Só que já é metade do Campeonato Paulista e a gente já está a uma posição da zona de rebaixamento. Se não abrir o olho, a gente vai cair no Paulista. Olha a vergonha que vai ser para o São Paulo cair no Paulista. O Crespo também disse que depois que a Copinha terminar, vai aproveitar muitos dos destaques do São Paulo, do tricolorzinho, que são os principais ativos do clube, ele disse. E agora que o Casares saiu e está começando a limpa na diretoria, eles não vão ser vendidos de forma barata. Amém. E vamos ver o que vai ser do São Paulo, né? Porque agora no próximo jogo já é outro clássico. Dessa vez contra o Palmeiras na Arena Barueri. Um choque rei com os dois times vindo de derrota, né? O Palmeiras tomou um taca do Novo Horizontino e o São Paulo perdeu para a Portuguesa. É o jogo dos derrotados do meio de semana. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilhem o vídeo, vocês fazendo isso me ajudam muito no engajamento, então bora me ajudar dando essa moral. Também comentem o que vocês acharam desse jogo, esse resultado horrível, patético do São Paulo, da saída do Casares, que foi a única coisa boa de hoje envolvendo o São Paulo. O que vocês esperam para o clássico contra o Palmeiras? Vamos bater um papo legal. E também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. Vai estar aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo. E é isso, galera. Até o próximo jogo. Valeu, falou. Um abraço aos torcedores e torcedoras do São Paulo e das outras equipes. Tamo junto.